Se nós formos parar para analisar e ver os cristãos, os crentes, né, do primeiro século, logo no começo, o sofrimento que eles passavam, né, o sofrimento que eles passavam, o que eles passavam por não negar Jesus, né? Temos aí um dos imperadores mais cruéis da história, né? Nero, né? Ele todos os dias ele queimava, né? Fazia cruz e queimava cristãos na cidade, né? Todos os dias. Temos também o Coliseu, né? Crentes jogados na arena, comidos, devorados por leões, certo? Aí muitas das vezes hoje o crente diz que está passando perseguição, está passando, aí a gente vai e pergunta: irmão, qual é a perseguição? Não é porque o irmão não fala comigo, é porque o irmão não dá paz do Senhor, dá paz do Senhor com a mão esquerda, dá paz do Senhor com a mão direita. Só coisas que não, sabe? Coisas que não há significado, né? Do que os crentes passaram, né? Por que não falar sobre o mártir, né? O mártir da época, Estevão, foi martirizado, né? Morto, mas tendo convicção, né? Que logo aquele sofrimento ali era momentâneo, logo ele ia se ver livre, né, daquele sofrimento, daqueles apedrejamentos. Ele diz que vê os céus abertos, né, pronto para recebê-lo, né? Então, isso são coisas que a gente vai tendo, né, que está olhando, sempre voltando para o Antigo Testamento, sempre estando vendo o Antigo Testamento como não como, principalmente a questão da lei, né? Das leis cerimoniais, civil, não. Isso aí a gente já estudou, foi abolida. Mas há uma ainda que ainda está em vigor, né? Que é a lei moral. Então essa para o cristão é sempre bom estar vendo os conselhos, os ensinamentos que lá atrás, né, eles deixaram, né, para nós estudar. Segundo ponto da nossa lição diz o seguinte: a natureza do ataque. Ou seja, o ataque tem natureza. O ataque ele tem finalidade. Ele tem um alvo a ser destruído, né? O ataque é de natureza espiritual. Olha aí. Olha o que foi que eu falei. O ataque, ele tem natureza, o ataque, ele tem um alvo a ser destruído. E este alvo do ataque de Satanás qual é? A espiritualidade do crente. Ou seja, Satanás, ele investe impiedosamente, dia e noite, contra a espiritualidade do crente. Uma das sutilezas de Satanás, que está vindo na minha mente aqui agora, é que ele mudou a estratégia de perseguição dos crentes do primeiro século. Olha só, ele mudou a estratégia. Ele matava os crentes, né? Como eu já falei no começo do vídeo, um dos mais perversos, né? Tem tantos outros, foi Nero, instrumento de Satanás, né? Para perseguir o povo, né? Domiciliano também, outro perseguidor, né? Eu acho que esse foi um dos piores, Domiciliano. Então, eles perseguiam, matavam. Aí Satanás, ele percebe que o povo está aumentando. Não, pera ainda, nós estamos perseguindo, estamos matando e o povo está aumentando. Vamos mudar. Aí ele muda, né? Ele muda a estratégia. Ou seja, ele muda
a intensidade, né? Satanás ele estava numa intensidade maior, aí ele vai diminuir, né? Ele vai diminuir, certo? Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios, né? Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, né? Não há nenhuma dúvida que é uma referência ao espírito mau, aqui também chamado de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja santa, né? Na igreja santa, na igreja. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Voltando para o texto, né, de Efésios 6, né? Deixa eu dar só uma procurada aqui. Verso 2, porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Foi o que eu acabei de ler aqui, ó. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais, né? Sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desses ataques é espiritual. Por isso que logo no começo eu falei que o crente, né, é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus, por causa disso aqui. Por causa disso aqui, certo? De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Foi o que eu acabei de ler, né? Efésios 6, verso 12. Né? Então, volta aqui a reforçar do que eu já falei no começo da aula. Nós precisamos estar revestidos, né? Nós precisamos estar revestidos, nós precisamos conhecer, nós precisamos discernir também. Discernimento tem que ser o principal, né? Temos que discernir o espírito, temos que discernir os ataques, certo? O ataque é de natureza moral, né? Falei sobre o ataque é de natureza espiritual e vou falar agora o ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral, né? Moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócritas e de que também são mentirosas, né? Mentirosas, certo? Mentirosa. Ou seja, hipocrisia, né? Mentira, né? São sutilezas que Satanás utiliza, né? Utiliza. Logo, deixa eu abrir aqui para os irmãos ver, falar mais aqui sobre isso claramente.
Timóteo. Você vai entender agora. Você vai entender agora. Mas claramente o que eu estou falando. Olha só. Deixa eu só repetir para os irmãos entender, compreender, certo? Olha aí, ó. Outra coisa a ser revelada, a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja é que revela a sutileza do diabo Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência às pessoas que se comportam de forma hipócritas e também são mentirosas. Esse comportamento se encontram na esfera moral. Olha aí, ó. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Vamos ler, né? Aqui, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizadas. Certo? Agora, esse grupo aqui está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Certo? Ou seja, eles montam aí, né, a sua né, a sua índole, né? Aí mente, ilude as pessoas, certo? Aí desvirtua. Voltando para a espiritualidade. A espiritualidade desse crente vai definhando até se acabar. Por isso que diz que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Temos que ter muito cuidado. Eu reforço aqui novamente. O discernimento é essencial. Temos que discernir. Né? Temos que discernir. Ou seja, nós não podemos ser que nem os cidadãos de Nínive, né? Que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Temos que ser pessoas centralizadas, temos que ser pessoas crentes, certo? Crentes centralizados, com a cabeça no lugar, para discernir. Porque eu estou falando, o diabo ele não brinca de ser diabo. As suas sutilezas, ele desfere ataque contra a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja verdadeira? Eu sou a igreja verdadeira, você é a igreja verdadeira. Igreja verdadeira não é aquele templo lá, não é aquele monumento, não. Ali é só um monumento, ali é só um crente, ali é só um lugar onde a gente vai se reunir, certo? E o Espírito Santo de Deus vai, desce e habita conosco lá, cultuando junto, certo? Então, igreja sou eu, é você. Onde nós estamos, nós temos que ser igreja. Onde nós estamos, certo? Vamos prosseguir aqui. Esse comportamento se encontra na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das atitudes morais cristãs, da atualidade e da verdade. Não, da autenticidade da verdade, tá vendo? Ou seja, essas pessoas que têm as suas próprias consciências cauterizadas, eles distorcem a verdade. O que a Bíblia diz, eles dizem que o que a Bíblia proíbe, eles liberam. O que a Bíblia diz que é pecado, para eles não é. O que a Bíblia diz que é errado, para eles é certo.
É isso aí. Certo? A oposição, a operação do erro sempre trabalha, olha aí, ó, sempre trabalha com a falsidade e o engano. É sempre falso e engano, né? Ou seja, o diabo, ele ilude a pessoa, certo? Ele lança suas setas, aí o camarada cai, aí ele deixa o cara só o bagaço, sabe? Ilude, engana. Paulo também demonstra a esfera moral desses ataques quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado, certo? Cauterizado a consciência, né? Ou seja, foi muito claro aqui, né? Na primeira aula, no primeiro vídeo, né? Porque isso aqui é uma aula só. No primeiro vídeo eu falei sobre o alerta de Deus. Deus usar um irmão. Tá aqui, ó. Uhum. Olha aí, ó, a capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é realmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Então essas pessoas que distorcem a palavra de Deus, que distorcem a verdade, como eu já falei agora há pouco, se a Bíblia proíbe, eles liberam. Se a Bíblia diz que é pecado, eles dizem que não é. Se a Bíblia diz que é errado, eles dizem que é certo. São pessoas com a consciência cauterizadas. Ou seja, essas pessoas, elas não são capazes de julgar, de entender entre o certo e o errado. Estão ensinando. E o mais incrível, estão ensinando. Então é preciso que nós precisamos ter ao conhecimento, é preciso que nós se prepare, é preciso que nós estejamos firmes para combater esses ensinamentos. Porque essas pessoas, elas não entendem entre o certo e o errado. E estão influenciando outras pessoas a cometerem o mesmo erro, o mesmo pecado. Certo? Só que há uma ação maligna por trás disso. Por isso que é preciso, eu falei sobre isso no vídeo de missões. O missionário avançava 4 estágios, eu falei sobre isso. Eu não posso ir com minhas forças, eu não posso ir com a minha capacidade humana. Eu preciso pedir discernimento a Deus, ser revestido de poder e utilizar as armaduras que está em Efésios 6. Pronto. Que eu preciso estar preparado. Eu preciso de uma preparação do Evangelho da Paz. Certo? Do Evangelho da Paz. Podemos classificar o ataque de o ataque de Satanás a partir de 2 naturezas, sobrenatural e moral. Ou seja, a primeira, ele vai atacar a sua espiritualidade. Ou seja, a ideia, a intenção é que você seja uma pessoa fraca,
morna e não busque a Deus. O foco dele é esse, certo? As esferas dos ataques. Agora vamos falar sobre as esferas. A primeira esfera religiosa, né? Ou seja, Satanás, ele ataca na esfera religiosa. Isso é importante tratarmos aqui nesta esfera, que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvida que o apóstolo está se referindo aos cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E ele faz, o apóstolo Paulo também vai falar sobre alguns, né, que deixaram ele, né? Dimas, tem outro que eu não estou recordando agora, né? Ele diz assim, Dimas, e fala outro lá que amando o presente século me abandonaram, entendeu? Então esses são aí, esses camaradinhos aqui que eu falei, Dimas e outros, Demas, aliás é Demas e outros, eles foram e eles abandonaram, apostataram da fé e abandonaram e foram lá repassar um falso conhecimento, uma falsa mensagem para outros, dificultando assim a palavra, né? Que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão servindo, estão a serviço deles. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja, certo? Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos, escândalos ao evangelho, sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim, né? Ou seja, pessoas que desvia por motivos, né, diversos, são motivos que o inimigo implanta na consciência dessa pessoa, né, que aí elas vão fazer aqui como o nosso escritor está dizendo, né, que tem a sua consciência cauterizada, aí a consciência fica cauterizada, não entra mais nada, entendeu? Não entra mais nada. Aí ela vai fazer o que agora? Ela vai estar a serviço do diabo. Ela vai falar mal, ela vai falar do irmão, ela vai falar da igreja. Pronto. Ela já apostatou da fé. Ela está agora a serviço do diabo, certo? Então, quer desviar? Vou desviar. Quer se afastar? Vou se afastar. Agora, quando se afastar, não fale da igreja, não bote em culpa em A, culpa em B, no irmão, isso, naquilo, não. Não, eu desviei porque eu quis. Eu não queria mais fazer parte da igreja. Agora, há pessoas que desviam e botam a culpa no pastor, botam a culpa no dirigente, botam a culpa no irmão, botam a culpa no... Certo? Porque os ataques são inversos, são muitos na consciência, né? A ponto de cauterizar. Agora, quando se afastar, não bote culpa na igreja, não bote culpa nos irmãos, não fale da igreja, certo? Porque
na esfera espiritual. Falei sobre isso aqui. O ataque da natureza espiritual. Ou seja, quando o camarada se afasta da igreja, sai da igreja, ele vai falar mal do irmão, vai falar mal da igreja, vai falar mal do ministério, a ponto de enfraquecer. O ponto alto é enfraquecer a fé dos outros. Entendeu? Pronto. E vamos correr. A esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, né? São outras pessoas com a mente, com a consciência cauterizada, que proibia o casamento, certo? É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família, né? E o que é que eu falo já sobre isso. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituição social que existe, se não a mais, né? Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente as cristãs. Estamos sob fogo cerrado, né? Estamos sob fogo cerrado. Então, o que é que nós estamos vendo hoje? O que é que a mídia brasileira mostra hoje? Casamentos sendo desfeitos, os divórcios aumentando. Isso aí tudo é sutileza do diabo, irmão. Certo? Inclusive, eu li aqui, algum canto aqui, que o divórcio no âmbito cristão está aumentando, né? Está aumentando. É para acontecer isso? Não é. Culpa de quê? Consciência cauterizada. O que é isso? Já falei. Não sabe julgar entre o certo e o errado. E essas pessoas, o pior de tudo, estão ensinando, né? Estão ensinando. As mais variadas leis e decretos, olha aí, têm sido criados com o intuito de destruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Pronto. Qual é a instituição, né? Como o escritor falou aqui, né? Ou se não a maior, que eu considero a maior instituição, a família, né? Então, Satanás, ele sabe disso. Se atacar a família, ele ataca a igreja, certo? Família fraca, igreja fraca, né? Família fraca, igreja fraca. Então, podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, religiosa e social. Ou seja, ele vai atacar isso aí, ele vai atacar diversas áreas. Mas a principal é a família. Porque ele sabe, se ele atacar a família, ele sabe que ela ataca a igreja, né? Como eu falei aqui no final, né? Família fraca, igreja fraca, né? E agora, para nós encerrarmos esse vídeo, eu vou falar sobre o quarto ponto, a igreja protegida. A expressão palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração, né? Ou seja, a palavra de Deus e a oração. O apóstolo Paulo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ateísmo e toda a forma de culto falso
que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Éfesos que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desamparados, né? Foi o que eu falei aqui, comecei lendo em Efésios, né? Não há dúvida que o maligno tem levando vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perspicácias no manuseio, não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Foi o que eu falei, irmão. Precisamos se preparar, precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? Não pegue na Bíblia só quando você vai pregar, não pegue na Bíblia para ler só quando você vai dar a salvação, não. Pegue na Bíblia para ler, né? Faça anotações, certo? A prática da oração, agora que também é outro segredo, a prática de oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo Paulo, né? A qual já nos referimos antes à oração. As reuniões menos frequentes na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás, né? A oração. Então pronto, esta foi aí nossa aula, né? Primeira aula sobre as sutilezas, né, de Satanás, os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus, né? Então essa aula, irmão, ficou em 2 vídeos, certo? Eu vou postar todos 2 e fiquem à vontade, né, para, se não ficou claro alguma coisa, os irmãos possam aí depois comentar, né? E eu quero agradecer a todos os irmãos inscritos no meu canal. Reforçando mais uma vez, eu mudei o nome do canal. Agora é Discipulando Vidas através da Palavra Genuína. Pronto, você botou isso aí, já aparece, certo? Então, Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. A paz do Senhor. Amém. Até a próxima.